Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Saímos de um domingo profético, onde a palavra foi abençoada, a pregadora era abençoada. Creio que todo mundo saiu abençoado aqui no domingo, amém? Abra nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Michele, fica atenta que Deus tem um mistério, Michele. Fica atenta, Michele. Segunda Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1. Estarei lendo. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Azazon Tamar, que é em Engede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou um jejum em todo Judá. Repita comigo: apregoou um jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Amém? Creio que a maioria conhece essa história, conhece essa passagem. Hoje eu estava meditando um pouco nela, estudando um pouquinho. Já é a terceira vez que eu olho o nome do profeta, Micaias. Terceira vez que eu olho o nome dele. Toda vez esqueço. Voltando um pouquinho nesse livro, historiadores dizem que Josafá foi um dos grandes reis de Judá. Um rei, pastor Walter, temente a Deus. Um rei que toda decisão ele pedia a direção de Deus. Só que se a gente for voltar uns capítulos atrás, Josafá ele se junta com Acabe, o rei de Israel. Todos nós sabemos que o rei Acabe, entre aspas, era um rei rejeitado, querendo ou não. Era um rei que Deus já tinha deixado de lado, porque ele tinha casado com Jezabel, e ele começou a adorar outros deuses. Então ele começou a se entregar a outros deuses, se entregar às doutrinas de outros deuses. Então o rei Acabe acabou se perdendo. E a Bíblia fala que Josafá ele acaba virando amigo de Acabe. Então, uma certa feita, Acabe chega para Josafá e fala assim: Josafá, vamos para a guerra comigo? Josafá, de bate-pronto, falou assim: vamos à guerra. Mas antes disso, vamos consultar os profetas. E a Bíblia fala que o rei Acabe chamou 400 profetas. E esses 400 profetas profetizaram: pode ir, Acabe. Vai que Deus vai te entregar essa guerra, você vai vencer, Acabe. Você vai ser vencedor. Josafá, um homem inspirado por Deus, sim, ele tomou algumas decisões erradas, mas aquela decisão foi uma das decisões principais no ministério dele, no reinado dele, onde ele falou assim: não tem mais nenhum profeta aqui, não tem mais nenhum profeta que possa falar algo diferente, porque os outros 400 falaram da mesma maneira, irmão Evandro. Aí o rei Acabe falou assim: sim, tem um profeta, é um tal de Micaias, só que eu não gosto dele, diácono Antônio. Esse Micaias aí não dá certo, porque toda vez que eu vou pedir uma direção a ele, ele profetiza contra a minha vida. Ele só fala que eu vou morrer, ele só fala que eu vou perder. Ele nunca profetiza uma bênção em minha vida. Então a Bíblia fala que Josafá manda chamar esse profeta, pastor Zé. Manda vir Micaias, que eu quero ouvir o que Deus tem a falar conosco. Então a Bíblia fala que Micaias chega lá e profetiza ao contrário de todos os outros 400 profetas. Até que se levantou um profeta e falou: você está inventando história, Micaias. Você está inventando história, você está mentindo. Micaias falou assim: então tá bom, se você acha que eu estou mentindo, se você acha que eu não estou profetizando da parte de Deus, se você está falando que eu não estou profetizando da parte de Deus, que eu estou mentindo, Deus não está na minha vida. Então o rei Acabe olhou para Josafá e falou: está vendo, Josafá? Olha isso. Olha o que está acontecendo, ele nunca profetiza o bem. Manda esse rapaz para uma prisão, deixa ele lá sofrendo.
Quando eu voltar da guerra vitorioso, eu vou lá falar com ele. Foi isso que o rei Acabe falou. Então o rei Acabe chegou para o rei Josafá e falou assim: ó, nós vamos para a guerra. Ele profetizou que eu vou morrer. Vamos fazer o seguinte: eu vou colocar uma roupa de soldado e você vai com as suas vestes celestiais, suas vestes bonitas de rei. Vai todo bonito, para o foco ficar em você. Então a Bíblia fala que eles foram para a guerra, pastor Israel, e o rei Acabe se misturou no meio dos soldados. Então a Bíblia diz que um soldado pegou uma flecha e lançou, e essa flecha pegou na divisa da armadura. Ele lançou uma flecha para cima, e essa flecha simplesmente acertou o rei Acabe, um homem que estava infiltrado no meio dos soldados. Na mesma guerra, no mesmo momento, os soldados estavam procurando o rei Acabe. Viram uma pessoa bem vestida e falaram: aquele é o rei Acabe, vamos pegar ele, vamos matar ele, vamos focar nele. Quando chegaram perto dele, era o rei Josafá. Eles iam matar o rei Josafá. Só que a Bíblia diz que Josafá clamou a Deus, e Deus fez os inimigos passar de lado, passar por ele e não matar ele. Olha a diferença de uma pessoa que ora, uma pessoa que está entronizada, uma pessoa que está no caminho. Um era idólatra, deixou Deus de lado para servir os deuses de sua esposa Jezabel. O outro ainda assim errou, tomou decisões erradas, porém Deus nunca abandonou ele. Então a Bíblia fala para frente agora no capítulo 20, que os moabitas, os filhos de Amon, os meunitas vieram guerrear contra Josafá. E Josafá ficou preocupado, ele não sabia o que fazer, até que ele decidiu apregoar um jejum em toda a Judá. Homem, mulher, filho, seja quem for, vamos todo mundo fazer um jejum, não podemos perder essa peleja. Então a Bíblia fala que eles apregoaram esse jejum. E assim Deus falou para eles: pode ir para essa guerra, pode ficar tranquilo, manda os levitas na frente. Olha o mistério aí, manda os levitas na frente. Eu quero convidar aqui todos os levitas. Vem aqui Michele, Mariane, vem aqui a Marta, vem aqui a Jéssica, pega do conjunto. Olha o mistério. Olha o mistério que Deus estava fazendo naquele lugar. Eles estavam com medo de perder aquela guerra, e Deus falou assim: pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que você vai sair vencedor. Então a Bíblia diz que eles começaram a caminhar para se encontrar com o inimigo. Só que de surpresa, irmã Jéssica, Josafá olhou aquela situação. Deus colocou um espírito de confusão nos inimigos, e os inimigos se mataram. Eles começaram a se matar, pastor Israel. Então imagina Josafá ir no sentido da guerra. Eu falei que tinha um mistério, Michele. Creio que você tem um louvor em mente. Eu tinha um louvor em mente. Você pode começar a cantar ele. Então vai lá, Gideão. Todo o povo caminhando, o exército de Israel, de Judá, preparados para a guerra. Eles tinham acabado de fazer um jejum, o pastor Alvina. Estavam fervorosos, cheios da presença de Deus, caminhando, sentindo a batalha. E os levitas louvando ao Senhor. Pode começar. Abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia e caminha contigo, de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
rejeita oração. Ele não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se o louvor invade o céu. Declara na sua vida. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia e caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. E então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se o louvor invade o céu, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra alguém nele confia e caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Adora Ele. Adora Ele. Deus está liberando profecias para pessoas aqui. Deus está liberando através desse louvor profecias aqui. Bênçãos estão sendo liberadas nas regiões celestiais para pessoas aqui nessa noite. Eu não sei se você entendeu esse mistério. O rei Josafá estava indo para a guerra. Deus tinha falado assim para eles: pode ir, que essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Vocês vão sair vencedores. Talvez você entrou aqui hoje não aguentando mais. Mas, irmão Lucas, não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais guerrear, não aguento mais batalhar. Eu estou fraco, eu estou querendo desistir. É Deus falando para você nessa
nessa noite. Não desiste, a peleja é minha. Eu vou na frente, eu vou tirar os espinhos, eu vou enviar anjos ao seu favor nessa noite. O Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. Acabando com eles, os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se. Vou repetir para você, não sei se você entendeu. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon. Você entendeu o que Deus está falando para você aqui? O seu louvor tem poder. O seu louvor tem poder, a sua adoração tem poder. Essa passagem faz me lembrar quando Paulo estava preso com Silas. Eles estavam ali aprisionados e começaram a cantar. Então a Bíblia diz que as cadeias foram abertas, foram quebradas, correntes foram quebradas e todo mundo ficou livre. Você não entendeu ainda o que Deus está falando para você nessa noite. Enquanto você estiver me adorando, enquanto você estiver me buscando, eu vou te ajudar, eu vou guerrear por você, eu vou batalhar por você. Ai, meu Pai, Deus jamais vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Jesus, Ele te ama e jamais vai te abandonar. Entenda essa palavra. Ei, Josafá, pode ir para a peleja, somente me adore. Então a Bíblia diz que eles chegaram naquele local e encontrou todo mundo morto, uns correndo para lá e para cá. Somente pegaram os despojos da guerra. Saíram os vitoriosos sem ao menos levantar a espada. Deus está falando para você: eu vou enviar refrigério para a sua vida hoje. Fica tranquila, senta um pouquinho no seu canto, me adore, que eu vou cuidar dessa situação. É Deus falando para você nessa noite, não é, irmão Lucas? Ei, relaxa um pouquinho, deixa eu trabalhar ao seu favor. Não levanta a espada não, não precisa correr não. Eu vou trabalhar ao seu favor nessa noite, porque eu vou na frente abrindo os caminhos, eu quebro as correntes, eu tiro os espinhos. Ele está com você nessa noite. Enquanto eu estava ali sentado no meu canto, Deus me mostrava algo sobre o conjunto. A Michele é o líder do conjunto, certo? Eu vi a Michele à frente e eu via uma base atrás dela. As meninas, todo o pessoal do conjunto atrás dela, formando como se fosse, simplificar, uma pirâmide. Todos nós percebemos que a base da pirâmide é maior que a ponta. Deus estava me mostrando, Michele, que Ele preparou uma base forte para esse conjunto. Deus, Ele tem um mistério para esse conjunto que não vai, que ninguém imagina. É algo grandioso, é algo esplêndido. E Deus estava me mostrando que ia levar esse conjunto para vários lugares, como já está fazendo, levando para outras igrejas, cantando e cantando. E Deus me mostrava essa base unida, essa base forte. E a base da pirâmide, se você for analisar como ela é maior que a ponta, tem a primeira ponta, as duas pontas, e no meio da pirâmide só tem uma linha, se você for analisar. Deus estava me mostrando que quem fazia essa linha para... Pode voltar aos seus lugares.
Deus de mistérios, irmão. Deus é um Deus de mistério. Tem coisas que a gente não consegue compreender como Deus faz. E o projeto das outras músicas, está fazendo, Michele? Está escrevendo mais? Deus é Deus de mistério, irmãos. Deus é Deus de mistério. Olha para as cadeiras vazias aí. Estou encerrando. Olha quantas cadeiras vazias. Pastor, quantas pessoas cabiam aqui quando estava com o antigo layout, lembra? Quantas pessoas cabiam? No antigo layout, com as cadeiras tudo juntas. 200 pessoas sentadas. 200 pessoas sentadas. Não cabe mais, né? Olha para as cadeiras vazias. Toda vez que eu ministro eu falo isso. E eu vou te perguntar mais uma vez. O que a gente tem feito para ver essas cadeiras cheias? Porque é muito fácil a gente querer cobrar da nossa liderança, cobrar do conjunto, enfim. Mas o que eu e você estamos fazendo? Deus tem promessa para esse ministério, irmãos. Eu já ouvi diversas promessas liberadas nesse altar para essa igreja. Não é possível que eu e você vamos ficar acomodados, né, Gideão? De ver essas promessas serem liberadas e a gente não participar delas. Então está na hora de eu e você começarmos a caminhar. Não para que essa igreja seja uma igreja famosa que fique na televisão. Não estou falando disso, irmãos. Não estou falando disso. Estou falando que essa igreja precisa buscar mais almas para o reino. Mais almas para o reino, como foi falado pela irmã Jéssica. Temos que buscar mais almas para o reino. E que eu e você estamos fazendo. Amém? Amém? Precisamos melhorar. Precisamos buscar mais. E eu creio que as promessas vão se cumprir nessa igreja. Amém? Dia 17 de junho teremos o culto de jovens. Dia 17, dia 18. Amém? Eu quero a ajuda dos irmãos. Não é porque é de jovens que os irmãos não vão vir, é para vir no sábado, para encher essa igreja, para quando entrar jovens e entrar outros visitantes aqui, essas pessoas iam se sentir acolhidas. Amém? E é para os irmãos dar lugar, deixar Deus trabalhar, deixar Deus usar cada um de vocês. Amém? Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, as palmas ouvem ao Senhor.